A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional onde nós lemos a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, um pouquinho cada dia e refletimos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos dado essa chance de ler a tua revelação e estudar os teus preceitos. Continue conosco, nos abençoando, Senhor, para que possamos ser guiados pelo teu Espírito neste devocional. Isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E sem mais delongas, vamos para o primeiro dia do mês de março, onde nós vamos começar lá em Levíticos 24, que diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Ordene aos israelitas que tragam óleo puro de azeitonas prensadas para a iluminação do candelabro, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. É o candelabro que fica na tenda do encontro, em frente à cortina interna que protege a arca da aliança. Arão manterá as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração. Arão e os sacerdotes manterão sempre em ordem, na presença do Senhor, as lâmpadas do candelabro de ouro puro. Essa é uma boa analogia da devoção que nós temos que ter, da disciplina que nós temos que ter. Da mesma forma que as lâmpadas da presença do Senhor têm que estar acesas dia e noite, isso significa que os sacerdotes precisavam diariamente se preocupar com a presença do Senhor. Nós também, agora, como sacerdotes do Senhor, temos que nos preocupar diariamente de como está a presença do Senhor nas nossas vidas. Nós temos mantido a chama da busca, a chama do estudo, a chama dos devocionais acesas. Nós estamos sempre buscando a presença de Deus dia a dia. Verso 5. Asse 12 pães de farinha da melhor qualidade, usando 4 litros de farinha para cada pão. Coloque os pães diante do Senhor sobre a mesa de ouro puro e arrume-os em 2 fileiras, com 6 pães em cada fileira. Coloque um pouco de incenso sobre cada fileira como oferta memorial, uma oferta especial apresentada ao Senhor. A cada sábado, coloque regularmente diante do Senhor esses pães como oferta da parte dos israelitas. É uma expressão contínua da aliança sem fim. Os pães pertencerão a Arão e seus descendentes, que os comerão no lugar sagrado, pois são santíssimos. Os sacerdotes terão direito permanente a essa porção das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Certo dia, um homem, filho de uma israelita e de um egípcio, saiu de sua tenda e se envolveu numa briga com um dos israelitas. Durante a briga, o filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição. Por isso foi levado a Moisés para ser julgado. A mãe dele se chamava Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. O homem foi mantido preso até ficar clara a vontade do Senhor a respeito de sua situação. Então o Senhor disse a Moisés: Leve o blasfemador para fora do acampamento e diga a todos que ouviram a maldição que coloque as mãos sobre a cabeça dele. Depois a comunidade toda o executará por apedrejamento. Diga ao povo de Israel: quem amaldiçoar o seu Deus será castigado por causa do pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor será morto por apedrejamento por toda a comunidade de Israel. Qualquer israelita de nascimento ou estrangeiro entre vocês que blasfemar o nome será morto. Quem tirar a vida de outra pessoa será morto. Quem matar um animal pertencente a outra pessoa a indenizará com um animal vivo. Quem ferir outra pessoa será tratado de acordo com o ferimento que causou, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O dano que alguém fizer à pessoa será feito a ele. Interessante porque isso é uma das coisas que muda bastante quando Jesus vem, porque enquanto aqui diz fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, Jesus diz que se te derem uma tapa, se te derem um tapa numa face, dê a outra face. Ame os seus inimigos, ore por aqueles que te perseguem. Então, nós vemos aqui que, apesar de a justiça de Deus
estar se manifestando através dessas leis, nós vemos que a graça do Senhor se manifesta através dos ensinamentos de Jesus e através das nossas vidas. Quem matar um animal indenizará seu dono totalmente, mas quem matar uma pessoa será morto. A mesma lei se aplica tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Depois que Moisés transmitiu todas essas instruções aos israelitas, eles levaram o blasfemador para fora do acampamento e o executaram por apedrejamento. Os israelitas fizeram exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Quando Moisés estava no Monte Sinai, o Senhor lhe disse: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando entrarem na terra que eu lhes dou, a terra deverá observar um sábado para o Senhor a cada 7 anos. Durante 6 anos vocês semearão os campos, podarão os vinhedos e farão a colheita. Mas no 7º ano, a terra terá um ano sabático de descanso absoluto. É o sábado do Senhor. Durante esse ano não semeiem os campos, nem façam a poda dos vinhedos. Não ceifem o que crescer espontaneamente, nem colham as uvas dos vinhedos não podados. A terra terá um ano de descanso absoluto, como o que a terra produzir espontaneamente durante seu descanso. Isso se aplica a vocês, a seus filhos, a seus servos e servas, e também aos trabalhadores contratados e aos residentes temporários que vivem em seu meio. Seus rebanhos e todos os animais selvagens de sua terra também poderão comer o que a terra produzir. Contem 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos, no total de 49 anos. Então, no dia da expiação do ano seguinte, façam soar por toda a terra um toque longo e alto de trombeta. Consagrem esse ano, o 50º ano, como um tempo de proclamar a liberdade por toda a terra para todos os seus habitantes. Será um ano de jubileu para vocês, no qual cada um poderá voltar à terra que pertencia a seus antepassados e regressar a seu próprio clã. No 50º ano será um jubileu para vocês. Neste ano não semearão os campos, nem ceifarão o que crescer espontaneamente, nem colherão as uvas dos vinhedos não podados. Será um ano de jubileu para vocês, e deverão mantê-lo santo. Como o que a terra produzir espontaneamente. No ano do jubileu, cada um poderá retornar à terra que pertencia a seus antepassados. Quando alguém fizer um acordo com seu próximo para comprar ou vender uma propriedade, não deverá tirar vantagem do outro. Ao comprar um terreno do seu próximo, o preço a ser pago será baseado no número de anos desde o último jubileu. O vendedor estipulará o preço, levando em conta os anos que ainda restam de colheitas. Quanto mais colheitas faltarem para o próximo jubileu, mais alto será o preço. Quanto menos anos faltarem, mais baixo será o preço. Afinal, o que ele está vendendo é certo número de colheitas. Mostrem seu temor a Deus, não tirando vantagem um do outro. Eu sou o Senhor, seu Deus. Se quiserem viver seguros na terra, sigam os meus decretos e obedeçam aos meus estatutos. Então a terra produzirá colheitas fartas. Vocês comerão até se saciarem e viverão em segurança. Talvez vocês perguntem: o que comeremos no 7º ano, uma vez que não temos permissão de semear nem de colher neste ano? Podem ter certeza de que no 6º ano eu lhe enviarei minha bênção, de modo que a terra produzirá o suficiente para 3 anos. No 8º ano, quando semearem seus campos, ainda estarão comendo da colheita farta do 6º ano. De fato, ainda estarão comendo dessa colheita quando fizerem a nova colheita do 9º ano. A terra jamais será vendida em caráter definitivo, pois ela me pertence. Vocês são apenas estrangeiros e arrendatários que trabalham para mim. Sempre que uma propriedade for negociada, o vendedor deverá ter o direito de comprá-la de volta. Se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a vender parte das terras da família, um parente próximo deverá comprar a propriedade de volta para ele. Se não houver qualquer parente próximo para comprar a propriedade, mas a pessoa que a vendeu conseguir dinheiro suficiente para comprá-la de volta, terá o direito de resgatá-la de quem a comprou. Do preço da terra será descontado um valor proporcional ao número de anos até o próximo ano do jubileu. Deste modo, o primeiro dono da propriedade terá condições de retornar à sua terra.
Se, contudo, o primeiro dono não tiver condições de comprar de volta a propriedade, ela ficará com o novo dono até o ano do jubileu seguinte. Nesse ano, a propriedade será devolvida aos primeiros donos, a fim de que voltem à terra de sua família. Quem vender uma casa dentro de uma cidade murada terá, por um ano completo, o direito de comprá-la de volta. Durante esse ano, o vendedor poderá resgatar a casa, mas se não a comprar de volta durante esse ano, a venda da casa dentro da cidade murada não poderá ser revertida. A casa se tornará propriedade permanente do comprador. Não será devolvida ao primeiro dono no ano do jubileu. Já uma casa num povoado, num assentamento sem muros ao redor, será considerada uma propriedade rural. Poderá ser comprada de volta a qualquer momento e será devolvida ao primeiro proprietário no ano do jubileu. Os levitas sempre terão o direito de comprar de volta uma casa que tiverem vendido dentro das cidades reservadas para eles. Qualquer propriedade vendida pelos levitas, ou seja, todas as casas dentro das cidades deles, será devolvida no ano do jubileu. Afinal, essas casas são suas únicas propriedades em todo Israel. As pastagens em volta da cidade dos levitas não serão vendidas, são propriedades permanentes deles. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder se sustentar, ajudem-no como ajudariam um estrangeiro ou residente temporário e permitam que ele more com vocês. Não cobrem juros nem tenham lucro à custa dele. Em vez disso, mostrem seu temor a Deus, permitindo que ele viva como parente de vocês, com vocês. Lembrem-se de não cobrar juros sobre o dinheiro que lhe emprestarem, nem de ter lucro com o alimento que lhe venderem. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para lhes dar a terra de Canaã e ser o seu Deus. Se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a se vender para vocês, não o tratem como escravo. Tratem-no como empregado ou residente temporário que mora com vocês e o servirá apenas até o ano do jubileu. Então ele e seus filhos estarão livres e voltarão aos clãs e à propriedade que pertencia a seus antepassados. Os israelitas são os meus servos que eu tirei da terra do Egito, de modo que jamais devem ser vendidos como escravos. Mostrem seu temor a Deus tratando-os sem violência. Vocês poderão comprar escravos e escravas de nações vizinhas. Também poderão comprar os filhos de residentes temporários que moram com vocês, incluindo os que nasceram em sua terra. Poderão considerá-los sua propriedade e deixá-los para seus filhos como herança permanente. Poderão tratá-los como escravos, mas jamais oprimirão alguém do seu povo. Marcos 10, do 13 ao 31. Certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse: Deixem que as crianças venham a mim. Não impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Aqui o homem, ele reconheceu que Jesus era profeta. Ele talvez não tenha reconhecido que Jesus era o Cristo, mas que Jesus era profeta, que era o enviado de Deus, ele tinha reconhecido. Tanto que ele perguntou para Jesus o que ele precisaria para reinar, para receber o reino eterno. E Jesus
Depois de falar aquilo que o homem já sabia, aquilo que ele não tinha falhas, Jesus foi e entrou naquilo que realmente tinha falhas, que era o seu coração. Era um ídolo que estava no seu coração. O dinheiro para aquele homem era um ídolo no coração dele. Tanto que quando Jesus tocou naquele ídolo, aquele homem, ao invés de deixar tudo para trás, ele ficou triste e foi embora, virou as costas para Jesus. E quantas vezes cristãos e as pessoas, ou às vezes nós mesmos, levantamos ídolos nos nossos corações e nós acabamos deixando Deus para trás, nós acabamos virando as costas para Jesus. E eu não estou falando que nós viramos as costas assim de modo claro, porque às vezes a pessoa continua indo para a igreja, a pessoa continua tendo uma vida que segue grande parte dos mandamentos de Deus. Aqui Jesus falou: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. E o homem falou que ele fazia isso. O homem talvez ele fosse para o templo para oferecer sacrifícios, talvez ele fosse seguisse todas as leis, talvez os filhos dele fossem circuncidados, mas ele tinha um altar no coração que fazia com que, mesmo eles tendo aparência de uma pessoa salva, ainda assim ele não estava salvo. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque a qualquer momento nós podemos levantar ídolos nos nossos corações, e pode ser talvez nossa família, pode ser talvez o nosso ministério. Às vezes o nosso ministério está acima de Deus. Nós colocamos e damos mais importância ao ministério que nós temos na igreja do que aos mandamentos de Deus. Cuidado para que não exista outro ídolo, não exista nada além de Deus em primeiro lugar no seu coração. Nosso Deus, diz que é um Deus ciumento e ele não divide a glória e a honra dele com ninguém. Verso 23. Jesus olhou ao redor e disse a seus discípulos: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Por isso que nós temos que constantemente pedir para que o Espírito Santo faça a obra no nosso coração, para que quando alguma coisa entrar como prioridade nos nossos corações e os nossos olhos se cegarem para não ver que nós estamos dando mais prioridade para aquilo do que para Deus, para que o Espírito Santo em nossos corações nos avise e nos repreenda e nos puxe de volta para o caminho de Deus. 28. Então Pedro começou a falar: deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Salmos 44, do 9 ao 26. Agora, porém, tu nos rejeitaste e nos envergonhaste. Já não conduzes nossos exércitos para as batalhas? Tu nos fazes bater em retirada diante de nossos inimigos e permites que sejamos saqueados por aqueles que nos odeiam. Entregaste-nos como ovelhas para o matadouro e espalhaste-nos entre as nações. Vendeste teu povo precioso por uma ninharia e não tiveste lucro com a venda. Permitiste que as nações vizinhas zombassem de nós. Somos objetos de desprezo e ridículo para os que nos odeiam. Fizeste de nós motivo de riso entre as nações. Com desdém balançam a cabeça para nós. Não há como escapar da humilhação constante.
Temos o rosto coberto de vergonha. Não ouvimos outra coisa senão os insultos dos que zombam de nós. Não vemos outra coisa senão os inimigos que desejam vingança. Tudo isso aconteceu sem que nos esquecêssemos de ti, sem que fôssemos infiéis à tua aliança. Nosso coração não te abandonou, não desviamos os pés de teu caminho. Tu, porém, nos esmagaste no deserto onde vivem os chacais e nos cobriste de escuridão e morte. Se tivéssemos nos esquecido do nome de nosso Deus ou estendido as mãos em oração a deuses estrangeiros, Deus com certeza saberia, pois ele reconhece os segredos de cada coração. Mas por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Desperta, Senhor, por que dormes? Levanta-te, não nos rejeite para sempre. Por que escondes o rosto de nós? Por que te esqueces de nosso sofrimento e opressão? Desfalecemos no pó, caídos com o corpo no chão. Levanta-te e ajuda-nos. Resgata-nos por causa do teu amor. E por fim, Provérbios 10, do 20 ao 21. As palavras do justo são como a fina prata. O coração do perverso não tem valor algum. As palavras do justo dão ânimos a muitos, mas os insensatos são destruídos por falta de juízo. E essas foram as palavras de hoje, que nós possamos continuar meditando nelas durante o dia, que mesmo com as palavras que nós receberemos nesse domingo, dia de celebração do Senhor, nós ainda assim possamos continuar meditando nas palavras dos nossos devocionais diários e que nós temos lido durante o ano. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Senhor, obrigado porque o Senhor foi bom conosco e tem nos guiado, tem nos dado, Senhor, a disciplina para seguir essa leitura. Senhor, continue nos dando sabedoria, continue nos dando entendimento para que nós possamos continuar compreendendo as Tuas palavras. Fica conosco nesse dia para que nós possamos ir à Tua casa e Te louvar, Senhor, e Te engrandecer. Senhor, continua com o Teu povo, guardando, livrando e cuidando em tudo que nós fizermos, Senhor, que tudo que nossas mãos tocar seja abençoado, Senhor, prospere através do Teu poder, Senhor, para que tudo que nós fizermos revele a Tua glória em nossas vidas. Senhor, abençoa aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, para que eles venham ser curados, para que eles venham receber, Senhor, um pouco de Ti e possam receber alívio para a dor e para o sofrimento que estejam recebendo. Senhor, abençoa aqueles que estão desempregados, para que o Senhor abra a porta de emprego e faça com que eles possam, Senhor, receber o Teu sustento. Continua conosco nesse dia, Senhor, nos abençoando, guiando, guardando e protegendo. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um bom dia, que você possa louvar e engrandecer ao Senhor neste domingo e que tudo que você fizer prospere. Fique com Deus e até amanhã para mais um outro devocional.